E disse, certamente tornarei a ti, por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Queridos irmãos e irmãs, em Gênesis capítulo 18 vemos um dos momentos mais marcantes da caminhada de Abraão, a visita do Senhor em forma de 3 homens. Nesse encontro, Deus reafirma a promessa do nascimento de Isaque, mesmo quando Sara, já avançada em idade, ri diante daquilo que parecia impossível. Este texto nos ensina que Deus é o Deus das visitas, o Deus que traz esperança ao coração cansado, e o Deus que cumpre promessas mesmo quando já não temos forças para crer. O tema da mensagem de hoje é: o Deus que visita, renova a esperança e cumpre sua promessa. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. Deus visita Abraão. Versículos 1 a 8. Versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Versículo 2. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Versículo 3. E disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Versículo 4. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Versículo 5. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. Versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. Versículo 7. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Versículo 8. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Abraão estava sentado à porta da tenda quando avistou 3 homens. Ele correu ao encontro deles, ofereceu hospitalidade e serviu com generosidade. Essa atitude mostra um coração aberto para receber a presença de Deus. Precisamos ter um coração receptivo e disposto a servir, pois muitas vezes Deus nos visita em situações simples da vida. 2. A promessa reafirmada, versículos 9 a 10. Versículo 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí na tenda. Versículo 10. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. Deus declara claramente, Sara terá um filho. Aqui vemos que a promessa, feita anos antes, é trazida novamente como uma certeza. O tempo de espera não anulou a fidelidade de Deus. Mesmo que pareça demorar, o relógio de Deus nunca atrasa. Ele cumpre tudo no tempo certo. 3. A incredulidade de Sara, versículos 11 a 15. Versículo 11. Eram Abraão e Sara já velhos, e adiantado em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Versículo 13. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Versículo 15. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, por que te riste? Sara riu em seu íntimo porque a promessa parecia impossível. Ela estava velha e Abraão também. Mas o Senhor perguntou, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aqui está o ponto central, Deus não é limitado pelas nossas condições humanas. Sua palavra é suficiente para realizar o impossível. Muitos de nós também rimos em silêncio diante das promessas de Deus, porque olhamos para nossas limitações. Mas precisamos aprender a confiar que a fidelidade de Deus supera nossas dúvidas. 4. A intercessão de Abraão por Sodoma, versículos 16 a 33. Versículo 16.
e levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Versículo 21. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Versículo 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Versículo 23. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Versículo 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Versículo 27. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Versículo 28. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. Versículo 29. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40? E disse: não o farei por amor dos 40. Versículo 30. Disse mais: ora, não se ira o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30? E disse: não o farei se achar ali 30. Versículo 31. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20? E disse: não a destruirei por amor dos 20. Versículo 32. Disse mais: ora, não se ira o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10? E disse: não a destruirei por amor dos 10. O capítulo também mostra Abraão intercedendo pelos justos em Sodoma. Ele clama diante do Senhor, negociando em oração para que a cidade fosse poupada. Isso nos ensina sobre a responsabilidade que temos em orar por nossa geração, nossas famílias e nossa nação. A amizade com Deus gera intimidade para interceder. Abraão não apenas recebeu promessas, mas também assumiu a responsabilidade de clamar pelos outros. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Receba as visitas de Deus em sua vida. Ele pode falar através da palavra, de uma pregação, de um irmão em Cristo ou até de situações cotidianas. 2. Não perca a esperança. Ainda que pareça impossível, a promessa de Deus não falha. 3. Não ria das promessas de Deus. Mesmo quando o coração duvida, entregue sua incredulidade ao Senhor e peça fé renovada. 4. Creia que nada é difícil para o Senhor. Lembre-se disso sempre que enfrentar uma situação impossível. 5. Pratique a intercessão. Ore por sua família, vizinhos, cidade e nação, assim como Abraão orou por Sodoma. O Deus que visitou Abraão é o mesmo que deseja visitar a sua vida hoje. Ele renova promessas, fortalece a fé e mostra que nada é impossível para ele. Assim como Sara riu, mas depois experimentou o milagre, também nós podemos passar da incredulidade à alegria do cumprimento da promessa. E, assim como Abraão intercedeu, sejamos homens e mulheres de oração, que se colocam na brecha pelo próximo. Muito obrigado por ouvir esta mensagem. Se ela edificou sua vida, curta, compartilhe e se inscreva no canal Querigma Bíblico, para que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas. Oração final. Senhor Deus, obrigado porque Tu és o Deus que visita, que fala, que renova e que cumpre promessas.
Ajuda-nos a abrir o coração para a Tua presença, a confiar no Teu tempo e a não duvidar do Teu poder. Dá-nos também o espírito de intercessão, para que sejamos instrumentos de bênção para outras vidas. Fortalece nossa fé e renova nossa esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém.